Não, ele fecha. Hoje nós estamos aqui em Pérgamo. Ele faz um barulhinho. A água é muito quente. Essa aí tá com a ponta aberta. Está frio. Fogo de água ali, ó. Um pouquinho esse lugar. Esse é uma cidade grega que se chama Pérgamo, e uma das 7 igrejas. Eu estava explicando isso. Esse é um passeio de 7 igrejas diferentes. A gente vai começar com Pérgamo, depois tem outras igrejas, outras 6 que a gente vai conhecer. Aquela palavra igreja dessa frase é uma palavra simbólica, sabe? Eles não querem dizer necessariamente um prédio de igreja. Igreja significa comunidade. E é uma coisa que sabem que o João, o apóstolo, escreveu um livro sobre 7 igrejas, letras, na verdade, sobre aquele lugar. E Pérgamo foi uma comunidade assim, que estava aqui, que a gente pode encontrar nos documentos de João, o apóstolo também. Acho que já sabemos a história do cristianismo. Sabem que o São Pablo estava passando da Turquia para convidar as pessoas àquela religião de cristianismo. E ele fundou 7 igrejas diferentes aqui. E uma comunidade ficava aqui, nesse local que se chamava Pérgamo. Gente, é uma cidade grega. A gente vai dar um pouquinho de informação sobre aquele sítio arqueológico, tá bom? E foi uma cidade grande que foi construída no século IV a.C., gente. Depois, gregos chegavam aqui para morar, não somente essa cidade, mas outras cidades também. Na região de Mar Egeu, a gente tem mais de 20 cidades gregas. Pérgamo somente. Aqui podemos ver um mapa pequeno. A cidade tem 3 partes, na verdade. A parte que fica lá embaixo, a parte que a gente viu quando pegamos o teleférico, a parte que a gente está aqui agora, a Pérgamo Central, e lá tem outra parte que fica lá em cima, que se chama Pérgamo Acrópolis, como o lugar mais alto da cidade. Então agora a gente um lugar de um altar que se chama Altar de Zeus. Nas letras de São João, esse lugar fala como o trono de Diablo, sabe? Altar de Zeus. Quem é uma expressão assim. Pode ficar depois com ônibus também. Esse lugar foi escavado pelos alemães, gente. Esse é o problema da Turquia. Temos várias cidades antigas, mas no período otomano, os turcos venderam essas áreas que estão aqui para estrangeiros, para escavar, para encontrar alguma coisa. E no século XIX eles venderam essa região pelo alemão. Um homem com uma equipe da arqueologia chegava aqui para descobrir essa cidade famosa de Pérgamo. E nesse lugar ele encontrou um altar grande, um altar maravilhoso. O
considerado um deus grego. As pessoas que moravam nessa cidade estavam entrando nesse templo para agradecer, para orar e para adorar esse deus, na verdade. E Zeus foi um deus assim, importante para eles. Eles construíram um altar que parecia assim. Foi um altar de 2 andares. Lá embaixo tinha desenhos gregos, assim, e lá cima tinha colunas e várias escadas para no museu em Berlim, Alemanha. Se chama o Museu de Acrópolis do Bergamo, que fica em Berlim. E por isso visualmente não tem muita coisa nesse local, gente. Mas tem um pouco de cristianismo, que a gente está falando sobre o século I e II, após que São Paulo construiu esses 7 igrejas. São João e Nossa Senhora chegavam na Efeso também. Nessa época, Pérgamo foi uma cidade muito importante também. E as pessoas, a comunidade que estava aqui, os cristianos, ajudavam a outras igrejas a aumentar também. Eles construíram a 3ª igreja que depois convidaram outras pessoas que moravam perto ao cristianismo. Gente, então foi uma forma. A gente vai fazer mais explicações sobre isso. Eu vou aqui para visitar o altar, o lugar mais alto, o lugar que tem a vista maior da cidade. Depois descemos do mesmo jeito. Bom, vamos por aqui. Amém. Eu creio. Amém. Pode ir andando lá para frente, eu vou falar na frente. Antigamente tinha um templo de Atenas, uma deusa mitológica dos gregos, sabe? Lá podem ver colunas, essas são colunas reconstruídas, tá bom? Metade é original, outra metade não é original, vocês podem ver a diferença entre dois. Com certeza. Lá embaixo tem uma parte de mármore, mais diferente, mais novinha, outra parte é mais que bom que você eu só vou ter onde eu posso lá. Lá em fim desse caminho. Qual é a original? É a última? Não, eu falei que lá tem várias colunas. Essa coluna tem 2 partes. Olha, tem que ficar lá embaixo e lá cima. Okay? Embaixo não é original, é mármore regular. Lá cima é a parte original. Quando eles reconstruíram, eles fizeram um tipo de montagem para colocar no mesmo lugar. Aqui, enfim, temos uma estátua. Vocês podem ver, é uma estátua de um imperador famoso. Ele se chamava Adriano antigamente. Olha, a menina está subindo para tirar fotos. Aquele lugar Ali, tem uma né? estátua de Adriano. Mesmo desse lado, né? Ele era um imperador, gente, que ele construiu toda a cidade. Ele dava muito dinheiro para enriquecer essa cidade. Um imperador que morava nesse lugar depois de Cristo. Então, nesse local tinha um templo de Atenas. Na mitologia dos gregos, Atenas é uma deusa que parece como filha dos Zeus. Mãe dela foi Metis, uma deusa que é relacionada com sabedoria e verdade. Por isso, Atenas foi uma deusa que estava simbolizando sabedoria. Gente, eles construíram templos assim. Todas as
as cidades gregas sempre tinham uma tradição assim, gente. Sempre Ajudavam, né? tinha um Deus, que estava protegendo toda a cidade. Assim, gente, quando os cristianos chegaram aqui, quando essa cidade virou uma cidade cristã, eles usavam o templo como uma igreja. O templo virou uma igreja, gente. E quando os turcos chegaram aqui, no século XV, eles abandonaram a cidade. Os romanos chegaram aqui, os gregos chegaram aqui, eles moravam aqui até o século III depois de Cristo. Vocês sabem que no século IV, pelo um imperador bizantino chamado Constantino, o cristianismo foi aceitado como a religião oficial do país, dos bizantinos. Então, depois do século IV, essa cidade virou uma cidade cristiana também. E eles moravam aqui até 1500, durante 1000 anos. E quando os turcos chegaram aqui, eles conquistaram a cidade. Então, a gente pode falar que para mais de 700 anos, essa cidade ficou abandonada. E por isso só tem ruínas. Gente, o templo não funcionava também. Quando os alemães estavam fazendo um tipo de escavação, eles encontraram as coisas e fizeram uma montagem para mostrar aos visitantes. Hoje o prédio principal do templo não existe, só tem colunas, tá bom? Agora lá tem um teatro, gente. Quero explicar o teatro também, depois a gente dá uma olhada. Esse lugar tem sombra e por isso eu quero explicar tudo aqui no mesmo lugar. E teatro é um teatro muito bonito, na verdade. O teatro mais perigoso da Turquia é porque tem uma rampa, mais ou menos parece assim, gente. Tem uma capacidade para 9.000 pessoas esse teatro. Éfeso, na verdade, que a gente vai conhecer amanhã, é um lugar mais conveniente para explicar a mitologia grega, para explicar o que significa uma cidade grega. É porque aqui só tem ruínas, Éfeso é muito mais bem protegida. Dá para ver todas essas partes da cidade e por isso é mais fácil de explicar, tá bom? Por isso, quando chegamos lá amanhã, a gente vai fazer mais explicações sobre cidades. Vamos dar uma olhadinha no teatro, nesse terraço, podemos tirar fotos também. Que a Feira Madeira é pra isso, ó. Teatro muito grande, né? Capacidade para 9.000 pessoas. Olha, gente, dá para ver as escadas do teatro. Que as pessoas estavam sentando aqui para nós.
Vermelho, nome desse lugar, é porque para construir aqueles 2 torres, eles usavam argila vermelha, tá bom? Olha, na construção, prédio principal, muito ruinado, é porque somente hoje sobreviveu aquele parte. Eles usavam argila vermelha e por isso se chama o Jardim Vermelho, nesse lugar. Antigamente foi um templo que foi construído na época dos otomanos. Depois esse lugar virou numa mesquita que foi usado pelos muçulmanos, gente. Hoje não está funcionando, somente um lugar para tirar fotos, assim como vocês podem ver. Se chama Basílica também, é porque tem um plano quadrado. Esse lugar, Basílica significa quadrado no grego. É um lugar interessante, hoje somente um lugar que a gente mostra de ônibus para tirar as fotos.